Beleza, galera? Hoje é dia 15 de novembro de 2017, dia em que é comemorado o golpe militar, né? E o dia da República e tal. E aí, aproveitando que eu tô de bobeira hoje, tô gravando aqui alguns vídeos na sequência. Eu quero falar a respeito de alguns projetos que foram aprovados na última semana. E eu quero aproveitar o ensejo desse vídeo que eu tô gravando aqui, que estamos quase batendo aí os 3.000 inscritos no canal. E quando atingir os 3.000, eu pretendo fazer um sorteio de algum livro aqui. Então já peço a você aí que está assistindo esse vídeo que mande aí na descrição algum livro que você tenha interesse aí. E de preferência não muito caro, beleza? Que não passe aí de 100 mangos, porque senão o 13º vai ser para pagar só isso. Mas então, vai colocando na descrição aí que eu vou separar alguns livros aí que vocês quiserem aí. Depois eu sorteio e arruma aí de presente de Natal aí para comemorar os 3.000 inscritos se a gente chegar lá até o Natal, né? Daí, se não chegar, ninguém vai ganhar nada. Beleza? Então deixa eu falar aqui a respeito desses últimos projetos aí que foram aprovados. Primeiro, em um eu vou falar mais especificamente. Câmara aprova projeto que acaba com atenuante de penas para menores de 21 anos. Isso aí era um absurdo. O menor de 21 anos que cometia um crime já automaticamente já era previsto uma atenuante para ele, como se ele não soubesse, o marmanjão de 20 anos não soubesse o que estava fazendo. Então, foi um dos projetos. Câmara aprova obrigar operadoras a instalarem bloqueadores de celular em presídios. Isso aí já está em funcionamento há muito tempo. O celular dentro do presídio ele funciona, nos arredores já não funciona. É engraçado isso aí. Parece que conseguem bloquear do lado de fora, para quem mora perto do presídio, mas dentro não consegue bloquear. Então, aí tem. Outro projeto. Câmara aprova projeto que cria cadastro de desaparecidos e muda a idade para menor viajar. Câmara aprova regras mais rígidas para a saída temporária de presos, dentre elas a redução. Atualmente eles podem sair 5 vezes no ano, vai reduzir para 2 vezes no ano e vai ter mais alguns requisitos lá para eles conseguirem essa saidinha aí, né? A famosa saidinha. Que na minha opinião tinha que acabar. Mas já é um passo, né? Essa mudança aqui é paulatina. Também eu sou meio contra fazer as coisas assim no susto, mudar drasticamente uma coisa. Isso aqui é legal, progressivamente está mudando. E por fim não. Mais um. A comissão da Câmara aprova projeto que permite porte de arma na área rural. Então já é um avanço também bem grande o pessoal aí, os moradores ruralistas aí poderem portar suas armas de fogo. Que, se tudo der certo, um dos projetos do Jair Bolsonaro, se ele assumir aí a presidência da República, é lutar para que eles tenham acesso até fuzil nas fazendas aí no meio do mato aí. Excelente. Todos esses projetos aqui, né, que eu sou a favor de todos até agora. E aí eu deixei mais um aqui para falar por último, que ele é o mais complicado, que é o projeto aqui, ó. Câmara aprova fim de progressão penal para condenados por matar policiais. Ou seja, não teria mais progressão de regime para os homicidas de policiais. Por que eu falo que esse tema é o mais complicado? Porque, infelizmente, nós temos uma juristocracia complicada no Brasil. Hoje, quem dita as regras no país nosso aqui é o judiciário. E nós temos 11 ministros que coordenam todo o judiciário do Brasil. O que eles falarem vira lei e aí eles se metem no legislativo, no executivo e no próprio judiciário. Então, por que eu falo que é complicado isso aqui? Porque com certeza eles vão julgar isso aqui inconstitucional. Por que eu falo isso? Nós temos a lei dos crimes hediondos. Antes disso, nós temos lá no artigo 5º da Constituição Federal, deixa eu colocar aqui rapidinho. Lá no artigo 5º, inciso 43 da Constituição, vai dizer o seguinte: a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que podendo evitá-los se omitirem. Então nós temos a lei dos crimes hediondos, que elenca todos os crimes considerados hediondos, e os equiparados, que são os 3 T's aí: tráfico de drogas, tortura e terrorismo, certo? Só que o que acontece? A lei dos crimes hediondos,
ela dizia lá no seu artigo 2º o seguinte: os crimes hediondos, a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecente, drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de, inciso 1, anistia, graça e indulto. Inciso 2, fiança e liberdade provisória. Parágrafo 1º. A pena por crime previsto nesse artigo será cumprida integralmente em regime fechado. Parágrafo 2º. Em caso de sentença condenatória, o juiz decidirá fundamentadamente se o réu poderá apelar em liberdade. O que é interessante falar aqui? A lei, originalmente, ela previa a proibição de liberdade provisória, progressão do regime, certo? E que os crimes hediondos teriam suas penas iniciadas obrigatoriamente no regime fechado. Isso era o que era previsto inicialmente na lei dos crimes hediondos. Porém, praticamente tudo isso que eu falei foi considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. E é interessante que foi paulatinamente, não foi tudo de uma vez. Eles foram considerando inconstitucionalmente cada um dos itens devagarinho. Então vamos lá. Com relação à progressão da pena, que inicialmente não era para ter, em 2006 o Supremo considerou inconstitucional esse termo aí, essa previsão de não progressão. Foram 6-5 dos 11 ministros, ou seja, a votação do Supremo é totalmente política. São 11 ministros que julgam conforme a sua ligação ideológica com quem os indicou para lá. Então nós hoje temos 11 ministros, dentre os quais 8 foram colocados lá pelo PT, certo? Então, você imagina aí, a votação foi 6-5 para considerar inconstitucional. Por um, poderia inverter a situação. Então vamos lá. Votaram pela inconstitucionalidade dessa progressão aí: Marco Aurélio, Eros Grau, Sepúlveda Pertence, Aires Brito, César Peluso e Gilmar Mendes. Votaram pela constitucionalidade, ou seja, isso está proibido progredir de regime. Quem votou pela constitucionalidade? Celso de Mello, Carlos Veloso, Nelson Jobim, Ellen Grace. Aí, em 2012, votaram também pela inconstitucionalidade de você ter que inicialmente começar a cumprir a pena no regime fechado. Então, quem votou também a favor da inconstitucionalidade? Dias Toffoli, Rosa Weber, Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski, César Peluso, Gilmar Mendes, Celso de Mello e Aires Brito. Votou a favor da constitucionalidade, ou seja, crimes hediondos começa no fechado. Quem? Luiz Fux, Marco Aurélio e Joaquim Barbosa. Depois, dia 23 de junho de 2016, votaram sobre o tráfico privilegiado, ou seja, no artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343 de 2006, que trata da lei que é a Lei de Drogas. Esse artigo 33, parágrafo 4º, ele vai falar o seguinte: as penas dos crimes de tráfico e equiparadas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre a organização criminosa. É o famoso tráfico privilegiado. Aí, como eu estava falando, em 2012, votaram também para considerar que esse tráfico privilegiado não se enquadra nos crimes hediondos. É um tráfico que não é hediondo. Deu para entender? Então, a pessoa cumpriu aqueles requisitos, ela vai rodar no tráfico, mas não é hediondo, segundo o Supremo. E aí, então o sol batendo na minha cara aqui, deixa eu fechar aqui. Nesse caso, votou pela não hediondez, ou seja, para não ser considerado hediondo. Carmen Lúcia, Gilmar Mendes, Edson Fachin, Teori Zavascki, Rosa Weber, Celso de Mello, Ricardo Lewandowski, Luiz Roberto Barroso. Votaram a favor da hediondez. É sim hediondo, afinal é tráfico. E a lei está lá falando do tráfico, a Constituição está falando de tráfico. Dias Toffoli, Luiz Fux e Marco Aurélio. Ou seja, eles votam conforme dá na cabeça. Contra a lei, contra a própria Constituição. E agora, em março de 2016, Estatuto da Primeira Infância.
que está concedendo prisão domiciliar a mulheres acusadas de tráfico, ou seja, tráfico não é privilegiado não, tráfico mesmo, tráfico. Está considerando que para essas mulheres aí que estão sendo acusadas de tráfico de drogas e tenham filhos até 12 anos, se o filho necessita da assistência dela, os juízes, aqui eu tenho uns julgados do Superior Tribunal de Justiça, estão concedendo liberdade provisória para elas responderem em liberdade nesse caso aí, porque o que importa, segundo eles, é a mãe ficar próxima do filho. Mesmo a mãe está utilizando a figura do filho para praticar o seu tráfico ali, porque ela sabe que provavelmente se for presa vai ser concedida uma liberdade provisória para ela. Então é isso que eu queria falar. Esse projeto é complicado justamente por causa disso. Por quê? Vão considerar inconstitucional esse projeto. Por isso que há necessidade urgente de ano que vem elegermos o Jair Bolsonaro para que em 2019, lógico, ele não vai conseguir mudar a composição inteira do Supremo Tribunal Federal, mas tem que haver uma renovação dos ministros do Supremo para não acontecer mais isso que está acontecendo. O Supremo se metendo em tudo e fazendo isso, essas aberrações. Você elege pessoas lá do Legislativo para te representar, votar conforme você pensa que ele vai fazer, e a pessoa vota, aprova um projeto bom, igual esse crime das leis dos crimes hediondos, e o Supremo vai lá e desconfigura totalmente essa lei. Então, temos que renovar esse Supremo. Bolsonaro é a única solução que eu vejo para fazer frente a isso aí por enquanto. Acredito que no futuro vão aparecer mais conservadores aí dentro. Mais conservadores aí, espero um Brasil melhor aí no futuro. Tá acabando o espaço do meu celular e tá travando toda hora, beleza? Então eu vou acabar por aqui. Forte abraço, até mais.